ouvir a voz do Salvador. Marcos 10, a partir do 46, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Há uns anos atrás nós fomos pescar aqui na Lagoa de Samuel, e nos perdemos lá. Estávamos eu, o Joel e o Daniel, e nós acreditávamos que sairíamos de lá por volta de 4 horas da tarde, e a lagoa é muito grande. Para a gente que não conhecia, a gente imagina que a lagoa é um círculo simples, e não é muito complicado. E nós, quando deu umas 3 e pouco, nós resolvemos sair de lá e não achamos a saída. Então ficamos algumas horas rodando e escureceu, e a Lagoa de Samuel ela é cheia de árvores, né? De tocos de árvores, e é tudo a mesma coisa, dá a impressão de que você está passando pelo mesmo lugar. E aquilo foi escurecendo, e a gente não tinha um farol, alguma coisa que iluminasse direito lá, e a gente ficou num sufoco, porque não tinha para onde ir, tinha de vir embora, eu teria que dar aula, e ficamos amarrados naquela situação. Aí o Joel descobriu um faroletezinho lá, muito ruim, mas aí ficava assim, o Joel pilotando o barco atrás, o Daniel não enxerga, de noite, sem óculos, lá no meio do nada, e eu não tenho experiência nenhuma nesses negócios. Fiquei deitado na frente do barco, e o barco bem devagarzinho, e eu deitado tentando enxergar algum toco, alguma coisa. Eu falava: para a esquerda, e o Joel virava, e para a direita, e aquele sufoco, porque era uma coisa muito complicada de ser vista lá, até que uma hora a gente conseguiu, e colocou o barco em cima de um toco assim, e o barco ficou, cai, não cai, nem eu sabia nadar, nem o Joel sabia nadar. E o lago é muito fundo, a gente já tinha soltado uma linha com chumbada lá, era muito fundo, e nós passamos o dia pegando piranha. Só tinha piranha no lago fundo, sem eu saber nadar, sem o Joel saber nadar, sem colete salva-vida. E aí o Daniel, com aquela fragilidade dele, né? Ele pulou do barco, enorme, e aí ele grudou no pau assim, com as costas. Ele saiu empurrando a voadeira para a gente não cair, e a voadeira ficou lá, e aí nós conseguimos sair, e passamos mais algum tempo procurando, até que num instante a gente viu uma luz, longe. E se tem uma coisa que faz bem, quando a gente está no escuro, é luz. Nós não queremos nem saber o que é, perdido na escuridão. Uma luz é o melhor lugar que tem. A gente tinha certeza que nós precisaríamos ir para a margem esquerda, a luz era para a margem direita, mas nós fomos para a luz, porque onde tem luz, é o melhor lugar que a gente tem para ir. Toda vez que a gente estiver na escuridão e encontrar a luz, é o melhor lugar que tem para ir. A Bíblia conta a história desse cego, Bartimeu, um homem que vivia sem luz, um homem que, ainda que se acendesse 1000 lâmpadas na frente dele,
não adiantava nada, porque ele era cego. E a gente não sabe, alguns interpretam que ele não nasceu cego, porque o texto lá na frente vai dizer que ele tornou a ver. Então, se ele tornou a ver, algum dia ele já tinha enxergado. Mas eu queria que a gente pudesse pensar essa história do Bartimeu como um homem que encontrou a luz, mas pensássemos naquele sentido que os milagres que Jesus estabelecia apontava para mostrar o poder que Jesus tem sobre todas as realidades. Jesus não veio aqui para curar, mas foi preciso que ele curasse para que as pessoas pudessem vê-lo como alguém que tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Então, quando a gente para olhar a situação desse cego, para tentar interpretar um pouquinho a realidade humana, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que não vissem o Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, existe uma realidade espiritual que tomou conta da humanidade, e o homem é capaz de enxergar fisiologicamente, mas não é capaz de enxergar espiritualmente. O homem vive na terra andando como se fosse o Todo-Poderoso, capaz de fazer todas as coisas, mas em alguns instantes, quando ele para e se aquieta, a sua alma às vezes passa por profundas tormentas, porque ele está separado espiritualmente do Criador. E é essa separação que faz do homem alguém tão pequeno, é essa separação que faz do homem tão agoniado, é essa separação que faz do homem se sentir sem sentido, é essa separação que faz do homem alguém que procura sentido para a sua existência e não encontra o verdadeiro sentido. É essa agonia, é essa limitação, é esse problema espiritual que faz do homem se tornar escravo dos seus próprios prazeres, que faz o homem se tornar escravo do seu próprio trabalho, que faz o homem se tornar escravo dos seus próprios estudos, dos seus sonhos, tudo que ele é capaz de criar para tentar aliviar a agonia da sua alma. Mas o que existe profundamente é uma pessoa que não encontrou ainda o seu Deus numa comunhão verdadeira através de Cristo. Ele é cego espiritualmente. Bartimeu era cego fisicamente. Ele, por causa da sua cegueira, foi jogado para a beira do caminho. Eu gosto dessa expressão porque a história diz que quando Jesus estava passando com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, se a gente olhar esse texto, ele já vem trazendo uma série de coisas, porque ele era filho de Timeu. A palavra Bartimeu significava filho de Timeu. Na verdade não aparece nem o nome dele, o nome verdadeiro a gente nem sabe, só se sabe que ele era conhecido como filho do Timeu, o Bartimeu, que era cego. Quando a gente fala hoje de cego, nós já damos uma significância maior a essa pessoa, mas naquele período o cego era alguém que era como se Deus tivesse visitado a iniquidade do ser humano, era como se Deus tivesse visitado a maldade humana naquela pessoa. Então, quando um pai tinha um filho cego, quando a mãe tinha um filho cego, a cultura deles era como se dissesse assim: ele foi amaldiçoado, nasceu em casa um amaldiçoado. E havia aí uma profunda tristeza no seu pai, na sua mãe, não porque apenas seria uma pessoa limitada fisicamente, mas era porque era uma pessoa considerada amaldiçoada. Essa pessoa nunca poderia adorar no templo, por exemplo. Essa pessoa provavelmente nunca casaria, nunca teria filho, nunca teria trabalho. Ela era relegada ao canto, ela era relegada à beira do caminho. Ela não poderia mais ser a pessoa do caminho, ela seria alguém deixada à beira do caminho, fazendo aquilo que era natural aos cegos, que era ser mendigo, ficar na beira do caminho pedindo alguma coisa, para quem sabe alguém lhe desse alguma atenção. E o texto vai dizer que ali estava o Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, assentado à beira do caminho. O que é alguém que não pode passar no caminho? É alguém que tem que ficar deixado à beira do caminho, é alguém que não pode fazer a sua caminhada natural,
é alguém que não pode trilhar o caminho. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, se nós pegássemos essa figura, era como alguém que não poderia caminhar em Jesus, era alguém que tinha que ficar à beira. Se nós pensamos que todas as nossas mobilidades se dão por caminhos, nós não poderíamos caminhar porque estávamos deixados na beira do caminho. É mais ou menos essa figura, a figura que pode representar um pouquinho o que é uma pessoa que ainda não teve um encontro pessoal com Deus. Quando eu não entrego a minha vida para Deus, quando eu fico contemplando Deus de longe, quando eu fico sabendo quem é Deus, eu entendo que Deus é verdade, eu entendo que Jesus é verdade, mas eu não quero assumir um compromisso com Ele, porque eu quero ficar envolvido por essas coisinhas da terra que massageiam o meu ego, que dão a impressão de felicidade, mas que eu sei que é uma alegria momentânea, que é uma alegria da terra, e que na hora que eu me encontrar diante da morte, nada disso que eu fiz na terra vai servir para qualquer coisa. Eu estou sentado na beira do caminho. Quando a minha vida é uma vida plantada nas coisas da terra, quando a minha vida é plantada nas coisas do hoje, quando a minha vida é plantada nas coisas do agora, eu sou alguém que estou à beira do caminho, cego, que não consegui entender, que não consegui perceber. O Bartimeu foi deixado ali, mas ele tinha duas consciências muito importantes. A primeira, ele achava que era cego. Alguém já disse que o pior cego, qual que é? É o que não quer perceber que é cego. Pior cego é quem não quer ver. Agora o cego que é cego e que não percebe que é cego, é horrível, porque ele não tem consciência do seu limite, ele não tem consciência do seu problema. Uma pessoa que não é capaz de olhar para o seu interior e compreender que ela é pecadora, eu sou pecador. Uma pessoa que não é capaz de olhar para o seu interior e compreender que Deus é santo, Deus é perfeito e eu sou pecador, e nunca, em hipótese alguma, faça eu o que fizer, me esforço do jeito que eu quiser, nunca vou ter condição de chegar na presença de Deus, porque o pastor Cristiano citou aqui, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e uma pessoa que não tem comunhão com Deus não pode ser feliz nunca. Ela pode acumular o tanto de coisas que quiser, ela pode festejar o tanto que quiser, ela pode estudar o tanto que quiser e mais, ela pode ajudar tantas quantas pessoas forem possíveis a ela, nada disso se aproveita, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eu queria nesse primeiro momento fazer uma pergunta para você. Você entende isso? Você enxerga a realidade espiritual? Você já entregou sua vida para Jesus? Se você já entregou sua vida para Jesus, se você fala, não, eu já entreguei minha vida para Cristo, eu sou uma pessoa que tem minhas lutas, tem minhas dificuldades, mas já entreguei minha vida para Cristo, sou comprometido com Jesus, e se eu morrer hoje, e Deus chegar para mim e perguntar, o que tu está fazendo aqui? Eu vou falar para ele, rapaz, eu vim atrás do meu lugar. Que lugar, cara? O lugar que Jesus disse que faria para mim. Eu criei em Jesus. Eu sei que Jesus é capaz de me curar. Eu estou cego aqui na beira do caminho, está passando um monte de gente por aqui, eu não sei direito quem é, vou perguntar que barulho é esse, e alguém fala, é Jesus, o Nazareno. Ele diz, opa, esse eu sei quem é. Se tem uma coisa que eu sei é, sou cego. E se tem outra coisa que eu sei é, esse cara é capaz de me curar, esse cara é capaz de me tirar da cegueira, esse cara é capaz de transformar a situação miserável que vivo na beira do caminho, mendigando, largado, abandonado por todo mundo, porque eu sei quem ele é. Por isso quando ele vai falar, ele não fica falando apenas Jesus, ele vai olhar e vai dizer, Jesus, filho de Davi, ele sabe da história.
Ele sabe o que significa. Ele era de uma cultura onde eles esperavam o Messias há milênios. Jesus, filho de Davi, eu sei que sou cego e sei quem Jesus é. Você sabe quem Jesus é? Tem consciência no teu coração de quem Jesus é? Eu sei quem é o Mahatma Gandhi, sou fã dele, gosto demais do Mahatma Gandhi. Vez por outra eu fico procurando alguma coisa e lendo alguma coisa, porque as palavras do Mahatma são palavras muito importantes para mim. Mas o Mahatma não pode fazer absolutamente nada mais por mim, porque ele já morreu. Ele não tem nenhum poder de influência quando eu também morrer, porque quando eu também morrer eu vou estar na mesma condição dele. Mas quando eu falo de Jesus, quando eu falo de Paulo, quando eu falo de Abraão, quando eu falo de Davi, quando falo de Francisco de Assis, que gosto muito, eu estou falando de iguais, eu estou falando de gente que é tudo do mesmo jeito. O Paulo, o Davi, o Francisco, o Mahatma, você, eu, nós somos todos encerrados na mesma condição de pecadores. Mas na hora que nós falamos de Jesus, nós sabemos que estamos falando do Filho de Deus, que morreu numa cruz por causa de você e por causa de mim. Não morreu numa cruz porque era um espírito desenvolvido que os homens não suportaram conviver com o exemplo dele, não. Ele veio para morrer numa cruz, estava profetizado que seria assim, porque ele era o Cordeiro de Deus. Ele veio para aquilo, ele veio para morrer na cruz por você, ele veio porque ama você. E o James estava falando aqui, não é porque tem qualidade em você que seja amável o suficiente por Deus, é porque ele decidiu te amar. O Bartimeu era um cego, na beira do caminho, que sabia que era cego, mas sabia quem era Jesus. Querido, se você não acredita muito em Jesus, se você acha que Jesus é mais ou menos uma farsa, se você acha que Jesus é meio sem sentido, se você acha que Jesus era um líder espiritual interessante, carismático, que influenciou o mundo todo, mas que ele não era o Filho de Deus, se você acha que ele não era a verdade de Deus, como a Bíblia diz, fique tranquilo. Você vai sair daqui em paz, porque a tua consciência não vai te preocupar de nada. Mas eu vou te contar uma coisa: se você tem certeza que Jesus é verdade, e que você é pecador, e na hora que eu for perguntar aqui no final quem gostaria de entregar sua vida para Jesus hoje, e você falar não, pode ter certeza que você vai sair daqui profundamente perturbado. Porque quando eu ouço a palavra de Deus que Jesus é, e eu digo não, e eu creio, se não creio, saio tranquilo. Se creio, meu coração sai absolutamente perturbado. O Bartimeu era o cego da beira do caminho, e que só podia ter no chamado de Jesus sua única possibilidade. Ele fica gritando, os homens vão passando, e ele vai ficando, e ele vai gritando, daí a pouco alguém vai lá e fala assim: cara, fica quieto, rapaz, tu está atrapalhando. Jesus poderia ir embora na boa, e aquele cego ia continuar o seu sofrimento ali. Certamente Jesus já ouvira grito de tantas pessoas, porque era um lugar de muita pobreza, era um lugar de muita fome, era um lugar também de muita miséria espiritual, era um lugar de muitas doenças, era um lugar de tantas dificuldades, mas ali estava um homem, Jesus está passando, aquele homem está gritando, alguém chega para ele e fala: cala a boca, mas ele não cala a boca coisíssima nenhuma, porque ele queria enxergar. Eu quero ver. É verdade essa realidade espiritual que transforma o homem em filho? É verdade essa realidade espiritual que tira a angústia profunda do coração do homem e faz dele alguém em comunhão com seu Criador? É verdade essa realidade espiritual que faz as pessoas morrerem e as outras cantarem até com alegria? É verdade essa verdade espiritual que você encontra um velhinho crente, como a gente encontrava lá no Mato Grosso do Sul,
Nosso irmão Laudelino, é Laudelino que chamava? Laudelino, já velhinho, com mais de 100 anos, e a gente chegar para ele e perguntar: e aí, irmão Laudelino, como é que está? E ele falava assim: pastor, eu só estou esperando o chamado do meu Senhor. Será que isso é verdade? Se isso é verdade, quero para mim. Eu não quero ficar cego aqui na beira do caminho. Eu não quero ficar largado na beira do caminho. Eu não quero ficar mendigo espiritual na beira do caminho. Eu não quero ficar abandonado espiritualmente na beira do caminho, ainda que esteja no centro do caminho do mundo. Ele precisava que Jesus o chamasse. E a Bíblia diz que Jesus fala para os seus discípulos: traz o cara lá. E as pessoas chegam para ele e falam assim: cara, não tenha medo, ele está te chamando. Meu querido, a palavra mais gostosa que a gente tem para ouvir no coração é a palavra de Jesus, quando ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, a sua alma tem estado angustiada, a sua alma tem estado perturbada, você tem sentido necessidade de alguma coisa a mais. Talvez você diga: não tenho estado perturbado, não tenho estado angustiado, mas eu sinto que falta algo dentro de mim. Eu estudei, eu ganhei, eu vivi muitas emoções, mas eu sinto que falta algo em mim. Se você, quando ouve Jesus falar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, esse é o chamado de Deus para você. Um dia Lázaro estava morto. Jesus foi lá, passou por toda uma experiência com relação às suas irmãs, e aí ele chega fora do túmulo e diz assim: Lázaro, vem para fora. Eu fico pensando esse instante na cabeça daquelas moças, daquelas mulheres, daquelas pessoas, porque era alguém chamando um morto. Só chama morto quem é doido ou quem é Deus. Só chama morto quem é doido ou quem é Deus. Se quando você ouve alguém falando assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e você sente que isso é alguma palavra sobrenatural para você, ou é de um doido, ou é de Deus. Um dia Jesus chegou numa multidão religiosa, no momento de adoração, as pessoas no silêncio. Jesus se levanta e fala: se alguém tem sede, vem a mim e beba. É porque Jesus resolveu chamar aquele cego que ele teve uma possibilidade. É porque Jesus resolve chamar você, numa multidão de milhões de pessoas. A Bíblia diz que Jesus revelou aquilo que estava escondido de sábios e poderosos a nós pequeninos. Eu gosto muito dessa expressão, porque ele resolveu me chamar. O cego, a Bíblia diz que o cego imediatamente, lá no versículo 50, diz que ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Cara, essa é minha possibilidade. Agora é a hora. Arranca a capa, joga o que está aqui. Eu vou, porque eu estou ouvindo o chamado do cara. Ele pode me curar. Meu querido, olha, nós não estamos falando de um negócio. Não estamos falando de um negócio. Os negócios tudo são bobiças. Há um tempo atrás eu comprei um terreno ali para cima. Quando eu cheguei aqui, o gentil queria que eu comprasse uns terrenos aqui perto do Objetivo, e eu não quis comprar, porque eu perguntei quanto que era. Ele falou: R$500. Eu falei: R$500? Aí ele falou assim, aí eu falei: tem documento? Ele falou assim: não, aqui em Porto Velho é difícil ter documento assim, né? Eu falei: então não quero não, como é que vai comprar um terreno sem documento? Não, rapaz, mas aqui é assim. Eu disse: não, sem documento não comprei, bem aqui do lado do Objetivo. Se eu tivesse comprado, tinha me dado bem, não comprei. Aí comprei um tempo atrás um terreno ali para cima, num lugar ali. E aí vai lá, faz um negócio, faz outro, limpa, tá, pá, não sei o que, faz, vai.
Aí resolvi que ia fazer alguma coisa lá para o meu cunhado, aí ele ia cuidar, e nós começamos uma construção lá, e deu problema, e não sei o quê, enfim. Esses dias atrás o Odésio falou comigo, o Odésio falou comigo assim: rapaz, alguém falou comigo que tem alguém lá no seu terreno. Eu falei: é doida? No outro dia eu fui lá, eu tinha feito um negócio, eu tinha até um recibo do cara lá. E aí eu cheguei lá, né? Na hora que eu encostei o carro assim, saiu uma casinha de madeira pequenininha assim, saiu um cabinha pequenininho, magrinho. E ele saiu e falou assim: boa tarde. Aí eu falei: cara, você está construindo, não quer dos outros? Ele disse assim: ô rapaz, mas eu estou precisando tanto. Eu falei: tá, mas não é teu. Mas não é teu, pô. Ele falou: não, eu sei, mas é porque eu estou com um filho lá. Eu falei: mas eu estou querendo fazer uma casa para o cabo que tem 3 filhos. Ele falou assim: pois é, mas ele pelo menos tem o senhor e eu que não tenho ninguém. E eu falei assim: não, rapaz, mas nós vamos ter que estar na seta, não dá não. Ele falou: não, rapaz, pelo amor de Deus, me ajuda aí, eu pago para você. Eu disse: tu paga, tu vai conseguir pagar o valor do terreno? Ele falou assim: não, você faz assim, umas prestações bem longas. Aí eu disse: não, vamos fazer um negócio, eu compro o que você já construiu. Ele falou assim: não, não posso não, rapaz, isso aqui é o meu sonho, rapaz, minha família. Aí já começou a querer chorar. E eu também. Aí já começou a complicar, porque eu comecei a querer chorar também. Aí ele falou assim, não, mas... Eu falei assim: quanto você pode dar em cada prestação, nos terrenos? Porque eu já comecei a ficar com dó do cara. Falei: pelo menos vou vender para ele. Ele falou assim: uns R$200. Eu falei: por mês? Ele disse: é. Eu falei: cara, mas eu paguei o terreno. Ele disse: mas eu vou lhe pagar também. Vai demorar, mas eu pago. Eu falei assim: cara, vamos pensar em outra possibilidade, tem que ter outro jeito, vamos arrumar um outro terreno para você. Ele falou assim: não, moço, ó, eu já comecei, pelo amor de Deus. Aí o cara começava a querer chorar, a mulher dele do lado lá. E aí daí a pouco eu comecei a perguntar assim, pensar: meu pai do céu, acho que eu vou fazer uma campanha para a gente ajudar esse cara a construir essa casa, já para construir essa casa, né? E aí eu olhei para ele assim, ele olhou para mim e falou assim: moço, aqui tem um velhinho que o senhor ajudou aí. Um velhinho que eu arrumei lá, não foi nem eu que ajudei, foi a Renata que operou ele, a Marli que fez os exames lá nele. O velhinho falou para ele assim: não, fica tranquilo, o rapaz daí é um cara muito gente boa, ele é muito legal, ele não vai tirar você daí não. O rapaz está lá muito bem, obrigado. Eu acho que não vou tirar ninguém, não vou tirar mesmo, ele vai pagar. Como é que ele vai pagar? O coitado do cara não vai ter como pagar. Todo o negócio que eu fiz já foi embora. Meu investimento já foi embora. Querido, eu não estou falando disso. Eu estou falando da tua vida eterna. Eu estou falando da tua salvação. Eu estou falando da tua vida com Deus. Se você não acredita nisso, se você acha isso uma bobiça, se você acha isso uma coisa sem sentido, se você acha que negócio é mais importante, se você acha que compra de terreno é mais importante, se você acha que a tua vida na terra é mais importante, fique tranquilo. Mas se você entende que a tua vida é a coisa mais importante que tem diante de Deus, e por isso Jesus Cristo morreu na cruz por você, se você entende que Jesus levou tão a sério a tua vida que morreu na cruz por você, é preciso que você ouça o chamado de Jesus quando diz: vinde a mim. Porque aquele homem que estava largado na beira do caminho, aquele homem que dependia agora do chamado de Jesus, foi o homem que ouviu a palavra de Jesus quando olhou para ele e perguntou: escuta, o que você está querendo? Ele diz: eu quero voltar a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus sabia que estava ali um homem cego. Não era um homem que estava querendo enrolar, ele sabia que aquele homem era cego. Aquele homem sabia que Jesus era Jesus, o filho de Davi, o prometido de Deus para o povo.
Ali era um encontro de dois seres que um sabia exatamente a condição do outro. Ele não tinha dúvida de quem era Jesus e Jesus não tinha dúvida de qual era a condição dele. Mas Jesus sabia que ali estava um homem que estava crendo nele. Um homem que cria. Olha, as duas condições são necessárias. Primeiro, se você é capaz de olhar para Jesus e saber quem Ele é, se você é capaz de olhar para Jesus e ter certeza de que Ele é o Filho de Deus, se você é capaz de olhar para Jesus e ter certeza que Ele morreu numa cruz por causa de você, se você tem certeza que Jesus é realmente o Salvador, você sabe quem Ele é. E não tenha dúvida de uma coisa, Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe que você é pecador e é pecadora. Jesus olha para mim e sabe da minha condição espiritual. Jesus olha para ti e sabe da tua condição espiritual. Eu poderia falar de outra forma. Eu poderia falar para ele: olha, você precisa de Jesus para que os seus negócios melhorem. Eu poderia falar para você: olha, talvez tenha uma cegueira no seu casamento, então você precisa entregar a sua vida para Jesus para o seu casamento melhorar. Eu poderia falar para você: olha, você está estudando, mas as coisas estão difíceis para você, porque está faltando uma luz espiritual. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de ser humano que é pecador, que reconhece que é pecador, que chega na presença de Jesus e fala: Senhor, eu ouço o teu chamado, o Senhor está chamando, vinde a mim, eu estou vindo. E a Bíblia diz que na hora que aquele cego foi, e Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou, ele imediatamente tornou a ver. Eu gostava muito quando ouvia as pessoas falando sobre vida eterna, certeza de salvação, e todo mundo falava: como é que se pode ter certeza de salvação se é pecador? E querido, olha, é tão bom quando espiritualmente a gente vê que Jesus Cristo nos dá a certeza de salvação. É tão bom quando espiritualmente a gente entende o que é a salvação e o nosso coração vive alegre. É tão bom quando a gente deita a cabeça no travesseiro triste, preocupado, com problemas, com dificuldades, mas a gente deita certo de que eu sei que o meu Redentor vive. É tão bom. É tão bom quando a gente experimenta essa verdade do Evangelho como sendo a verdade da graça que perdoa, que faz de novo, que renova. Quando Jesus morreu numa cruz por você, é para que você experimente isso, mano. Quando eu estava perdido lá no rio, naquele escuro, angustiado, com medo, e na hora que eu vi aquela luz do outro lado, e resolvi ir em direção a ela, é porque a luz atrai quem está sem enxergar. Se você consegue entender que Jesus é a luz de Deus, que foi lido lá no começo pelo pastor Cristiano, se você entende que Jesus é a luz de Deus para a tua vida, que às vezes as coisas parecem meio embaçadas, sem enxergar direito, mas eu sei que eu estou precisando da comunhão com Deus, é porque você está ouvindo o chamado de Jesus. Se você não entende isso, você vai ouvir apenas o meu chamado. Se você não entende isso, você vai ouvir apenas o que eu estou falando. Mas se você entende que Jesus está falando da tua salvação, se você entende que Jesus está falando é de você, daquele dia em que a gente fica sentado num canto assim, a sensação é que o pregador está falando só para a gente. Um dia eu terminei aqui, um irmão passou ali fora, aí falou assim: pastor, você não acha que é meio
injusto, não, o senhor... Aí eu falei, o quê? Ele falou, ter 300 pessoas aí, o senhor falar só para mim? Se você tiver certeza de que quem está falando sou eu, abra mão. Se você tiver certeza de que quem está falando é o Espírito Santo, tema. A Bíblia diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Tema. Se você tiver certeza que nós estamos contando uma historinha de um homem que viveu há 2000 anos atrás, histórias nós as ouvimos todos os dias, mas se você tiver certeza que nós estamos falando da tua história, tema. Se você tiver certeza que estamos falando da terra, tranquilize-se, saia e bons negócios. Mas se você tiver certeza que nós estamos falando da tua vida eterna, tome uma posição, querido. Tome uma posição, porque o Espírito Santo fala com você. O cego imediatamente pegou a capa, jogou fora e foi. E a história que começa com o homem que estava sentado à beira do caminho, diz que imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ele agora sai da beira do caminho e vai para a estrada. Agora eu quero caminhar. Eu que era o homem da beira do caminho, agora quero ser o homem do caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Ele é Jesus, então eu vou. Se você acha que não está à beira do caminho, se você acha que não precisa, fique tranquilo. Mas eu queria que você pudesse parar um pouquinho agora, considerando que não estamos falando de negócio da terra, mas estamos falando da sua alma. Eu queria te convidar a parar um pouquinho agora e falar com Deus. E eu vou te perguntar se você gostaria de entregar a sua vida hoje para Jesus, porque eu preciso fazê-lo como pregador, e você tem que dar uma resposta. O cego poderia ter ficado lá, mas ele era cego, e Jesus era a sua possibilidade. Se você não for cego, não precisa, espiritualmente estou falando. Se você não acredita em Jesus, também não precisa. Mas se você reconhece que precisa, e se você sabe quem é Jesus, Ele está chamando você. Vamos orar? Cada pessoa faz sua oração. Fala com Deus. Só o Senhor sabe que, ainda que nós estejamos falando da humanidade, existe alguém, talvez, nessa noite, que está com seu coração batendo forte, porque sabe que o Senhor está falando dele ou dela. E é em nome de Jesus que nós apresentamos essa vida diante do teu altar. E é em nome de Jesus que nós rogamos a coragem do teu Espírito, para que ela jogue a capa, se levante e venha numa entrega de vida ao Senhor, Pai. Essa é a tua causa. Foi por essa pessoa que o Senhor morreu. Não é a minha causa. Não morri por ninguém, não tenho nenhuma disposição de morrer por ninguém. O Senhor morreu, Jesus. Nós estamos entregando essa pessoa no teu altar, pedindo a tua bênção.